O resultado apresentado pelo desemprego no Brasil deixou o Bolsonaro desesperado. Ele concedeu uma entrevista a um canal bolsonarista, vou mostrar pra você, que ele está completamente ensandecido. Primeiro ele começa a levantar teorias da conspiração, dizendo que o IBGE está manipulando os dados, o que é mentira por parte do Bolsonaro. E depois, num rompante de importância, Bolsonaro fala que o sistema não quer prendê-lo, o sistema quer matá-lo. Isso aí ele está querendo simular importância, porque o Bolsonaro ele está fora do jogo político. O Bolsonaro não consegue nem mais organizar a oposição. Tanto que o mercado hoje não tem um candidato para se opor ao Lula. É o mercado que precisa por si só fazer oposição ao Lula, porque o Bolsonaro já é carta fora do baralho. E ele fica rastejando pelos cantos choramingando enquanto a esposa viaja com o maquiador e fica dando beijocas no pescoço do maquiador. Já viu a Michelle beijando o maquiador? Você já viu a Michelle beijando o Bolsonaro? O semblante que ela tem é um semblante de nojo e desgosto. Ele vem, alguém quer matá-lo, ninguém quer matar Bolsonaro, ninguém quer nem chegar perto dele, nem a esposa porque ela viaja com o maquiador e não fica com ele. E na foto de Natal ela fica longe do Bolsonaro, não fica perto. É uma vergonha, uma sandice por parte do Bolsonaro. Coloque nos comentários por que o Bolsonaro está tão desesperado. Você ainda vê Bolsonaro como um agente político relevante ou só alguém que foi ex-presidente? Quem seria hoje o candidato do mercado, na sua opinião? E defina essa entrevista do Bolsonaro em apenas uma palavra. Na minha opinião, cornice. E na sua? Gostou do resultado do IBGE e do desespero do Bolsonaro? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Nós vimos que saiu o resultado do IBGE. O resultado mostrando que nós estamos com a menor taxa de desemprego de toda a série histórica que começou a ser publicada, divulgada em 2012. Então nós já temos 12 anos. E a taxa de desemprego, 6,1%. É muito baixa. Isso, claro, vai aumentar a nossa economia, porque são mais pessoas consumindo forçam as empresas a contratarem mais pessoas sendo contratadas. Nós temos a possibilidade de maior consumo, mais empresas sendo contratadas, mais pessoas sendo contratadas e nós entramos aí num ciclo muito virtuoso. E isso, claro, desespera o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele era um boçal, ele não trabalhava na época que ele era presidente da república. Ele entrava às 10 horas da manhã e saía às 2. As reuniões dele eram uma maluquice, não sou eu que tô falando, o Campos Neto falou. O Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, falava, pelo menos com o Lula dá pra conversar, com o Bolsonaro não dá. E ele concedeu essa entrevista que eu vou mostrar pra vocês, dois trechos. O primeiro trecho, ele falando mentiras sobre o resultado do IBGE. Olhem só. Tem uma taxa de desemprego lá embaixo, sabe que isso é uma mentira por parte do IBGE, porque quem não procura emprego, o IBGE está empregado. Para quem recebe qualquer benefício social, Bolsa Família, está empregado. Então sobra uma quantidade bem pequena de pessoas para você saber se está empregado ou não. É uma grande mentira. E essa mentira é corroborada pelo fato de ter aumentado o número de pessoas que procuram o seguro-desemprego. Então, com números mentirosos, fabricados no IBGE, não serve para você balizar a economia, até porque quem vai no sul, a gente sabe do sistema que vai em cima da gente, né? Não é que é preso, mas não, quer é morto, né? Que preso é dor de cabeça para eles, né? Dá dor de cabeça, porque tem que ficar monitorando as suas festas no banheiro da prisão, né, Bolsonaro? Que vergonha. Primeiro, deixa eu esclarecer esse resultado do Bolsonaro que ele falou do IBGE. Há uma metodologia do IBGE que é seguida e é uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho. Se a pessoa desistiu de procurar emprego, ela não conta para a taxa de desemprego, porque ela já está fora do mercado de trabalho. É igual pegar e considerar desempregado uma criança recém-nascida. Não faz sentido, não é uma pessoa que está buscando emprego. Se ela já desistiu de trabalhar, se ela não tem condições de trabalhar, ou se ela é muito jovem, ela não vai entrar na lista da população que está em busca do emprego. Então, se você tem uma parcela da população que está buscando emprego, que está empregada, que está em condições de trabalhar, para essa população nós temos 6,1%, mas essa é a série histórica, é assim desde 2012, quando os dados começaram a ser coletados. E também era assim na época do Bolsonaro. O que esse cara está fazendo? Ele está levantando teorias da conspiração. Por quê? Porque nada engaja mais os bolsonaristas do que o chamado complotismo, que são as teorias da conspiração. Por quê? Porque eles têm cabeças de adolescentes, crianças, são pueris.
Eles têm uma visão infantil do mundo, uma visão mágica. Eles não conseguem compreender eventos complexos. Então eles criam artifícios, eles criam teorias da conspiração para encurtar o caminho. Mais ou menos como era na época dos gregos. Eles não sabiam que o movimento, havia todo o movimento de rotação e translação da Terra. Então o que acontecia, como que o Sol aparece? É porque Apolo, ele passa com a carruagem. Então você dá uma explicação mágica, simples, para um fenômeno complexo. Por que nós estamos com a taxa de desemprego tão baixa? Porque o Lula está fazendo investimentos que estão melhorando a condição social das pessoas. Mas isso é muito complexo para o bolsonarista. Então a gente manipula os dados do IBGE. É isso que o Bolsonaro está fazendo. E ele passa a sensação para aquele tiozão, aquele cara ignorante, chucro, que ele é inteligente, porque ele está conseguindo ter aquela visão que ninguém mais tem. Você tem doutorado, você está formado numa boa universidade? Não, você não sabe nada. Eu que sei, porque eu consigo ver além de você. É isso que os bolsonaristas são. E aí Bolsonaro vem e se coloca como vítima porque ele fala, ó, o sistema, ele não me quer preso, o sistema me quer morto. Ora, essa história de sistema me incomoda muito. Me incomoda muito. Porque o que é o sistema? O sistema não é nada. Pode ser qualquer coisa, pode ser tudo e pode não significar nada. Ele joga para o espectador definir o que é sistema. Mas sistema quer Bolsonaro morto? Quer nada. O Bolsonaro só está simulando uma importância que ele não tem mais. Essa fala do Bolsonaro, essa entrevista, é uma entrevista que ele está falando para a bolha. Porque o canal Auriverde é um canal direcionado para bolsonaristas. Então ele está falando para os apoiadores que ele ainda tem alguma importância política, mas ele não tem mais importância nenhuma. Porque o Bolsonaro, ele fala que ele trabalha muito, ele é um grandíssimo de um preguiçoso, porque nem organizar a oposição ao governo Lula, ele organiza. Qual foi a grande contribuição política do Bolsonaro depois que ele deixou a presidência da República para a oposição bolsonarista? Zero! Qual é o movimento que o Bolsonaro encampa? Zero! Por isso que os bolsonaristas ficam no Congresso batendo cabeça, falando de banheiro unissex, falando daquele monte de bobagem, anistia, voto impresso, porque não existe alguém que organiza essa oposição. Os bolsonaristas, eles, por exemplo, não defendem os interesses do mercado. Eu já falei pra vocês, não existe oposição ao governo Lula. Então o mercado precisa atuar como oposição. Mas se você reparar, não há um candidato do mercado. Não há uma pessoa que levanta as pautas do mercado no Congresso. Deveria ser o Bolsonaro, mas ele tá fora do jogo. E ele se coloca fora do jogo, porque ele é um preguiçoso. Se colocar no jogo dá trabalho, precisa organizar, precisa fazer reunião, precisa ter algum entendimento. E ele não tem. Para mostrar que ele tem importância, portanto, ele vem e simula essa importância falando que querem matá-lo, porque ele é muito importante. Só que o Bolsonaro também sofre porque a volta do Lula à presidência da República recuperou a normalidade política. Então essa fala do Bolsonaro cai em descrédito, todo mundo olha ele como um palhaço. As pessoas olham para ele, pô, você tá mentindo, ele é um tolo, é um tonto, um boçal. Porque o Lula voltou à presidência e ele mostrou como é o dia a dia da política. É a negociação, é o embate, é a liberação das emendas, é a disputa entre os poderes, vem o judiciário, vem o executivo, vem o legislativo, eles vão se engalfinhando, eles se acertam aqui, passa o projeto, é difícil. Então nós vemos como é a normalidade da política. Esse discurso do Bolsonaro, todo mundo vê que, não, esse cara não tá no jogo. Ah, mas em 2018 ele venceu. Ele venceu porque o contexto era outro. Nós tínhamos, na época, um presidente que não foi vitorioso pelo voto popular, ele entrou pelo impeachment. Então você tem todo um sentimento de 5 anos, de 2013 até 2018. Agora nós não temos mais isso. Nós temos um resultado ou uma política que é normal. E é claro que ele também se desespera com o resultado da pesquisa Quest, que mostrou que ele, Bolsonaro, é destroçado tanto por Lula quanto pelo Fernando Haddad. E não somente isso, Lula e Haddad derrotam Bolsonaro, derrotam Michele, derrotam o Pablo Marçal, derrotam o Tarcísio, derrotam o Zema, derrotam o Caiado, derrotam todos. A direita hoje não tem perspectiva de poder para 2026, porque tanto Lula quanto Haddad derrotam todos eles. E mesmo a aprovação do Lula estando ali igual à rejeição, porque nós vivemos um país polarizado e dividido, na hora do vamos ver, todos esses resultados positivos do emprego, da renda, do consumo vão pesar. E a pesquisa Quest mostrou isso. Então Bolsonaro, ele faz tudo isso para tentar simular num ato desesperado importância. Porque nem mesmo ser convidado
para a posse do Donald Trump, Bolsonaro foi. Estão dizendo que ele já recebeu o convite, mas não vai falar, né? Porque, não, isso vai acabar aumentando as tensões com o Moraes. Mentira, porque o que mais o Bolsonaro quer nesse momento é aumentar as tensões com o Alexandre de Moraes para se colocar como vítima. E se ele tivesse mesmo, o vítima do perseguido, se ele tivesse mesmo recebido o convite, ele iria falar, porque o que Bolsonaro precisa nesse momento é de prestígio, o que ele não tem, como nós vimos nessa entrevista, a ponto de ele ficar falando que querem matá-lo, e a gente sabe que ninguém quer matar Bolsonaro. Talvez Michele, mas aí são por outros motivos.